Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Rami Oficina. Como posso aprender a usar os 5 fundamentos com eficácia? Entender, identificar, sentir e aplicar nos ajudam a examinar as escrituras? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Rami Oficina. Então, conforme nós falamos na primeira parte dessa aula, nós vimos, na verdade, os 5 fundamentos para se aprender e ensinar o Evangelho de uma forma mais eficaz. Então, como eu havia dito já no primeiro vídeo, na primeira parte, que nós agora vamos fazer juntos aqui um exercício do passo a passo de como eu vou usar esses 5 passos. E eu só vou lembrar um pouco desses 5 passos. Antes disso, só aqueles que ainda não se inscreveram no canal Rami Oficina, por favor, se inscrevam, ative o sininho. E aqueles que já estão inscritos, por favor, se vocês puderem convidar, compartilhar esse canal Rami Oficina com essas pessoas, eu espero que de alguma maneira eu possa auxiliar e ajudar com essa aula, né? E com o que eu estou compartilhando de uma maneira mais ampliada, né? Que nós podemos ter também no ensino. Então eu gostaria de lembrar, então, na verdade, os 5 fundamentos, como nós vimos na primeira parte da aula, e eu vou comentar um pouco rapidamente de cada um e nós vamos então para o passo a passo. Então, lembrar que o primeiro passo aqui dos 5 fundamentos é entender o contexto, né? Então, nós precisamos estudar o bloco, né? Então, se você tem um bloco de escritura, um capítulo inteiro, ou 2, ou 3, não sei, mas é um capítulo inteiro que você vai estudar. Então, vamos pensar aqui não só no estudo pessoal, mas mesmo se você ministra aula, né, na igreja, independente da organização, mesmo para as crianças. Às vezes é importante nós lembrarmos que não é porque vamos ensinar crianças que nós não precisamos preparar as aulas, né? Mas vamos lembrar que realmente o Espírito confirma as crianças também, assim como os professores que estão ensinando. Então, que nós possamos pensar, independente da idade dos alunos que nós possamos estar ensinando atualmente, mas que possamos, na verdade, pensar em ensinar a doutrina de Cristo de forma clara, não é? E da maneira correta, né? Então, entender o contexto, é você ler. Então, o que nós vamos fazer, então? Quando você, então, pegar a sua designação para ensinar, por exemplo, nós vamos começar esse ano estudando o Novo Testamento, e vai ser, então, o capítulo Mateus 1 e Lucas 1. Então, vamos imaginar, se você vai pegar esses 2 capítulos para ensinar, o que é que você vai fazer? Então, vamos lembrar do poder das 3 leituras, né? Conforme diz aqui no finalzinho também. Então, aí você vai estudar ele, se possível, 3 vezes. Eu deixo o convite para aqueles que quiserem pagar o preço para ver o efeito disso. E eu posso garantir que vai ser muito melhor. Então, quando você estiver estudando esse capítulo, você vai fazer suas anotações, fazer um esboço de aula, e aí vai ver onde, como e por quê. Vai ler o cabeçalho, porque o cabeçalho ele resume, né, o contexto, entender as leis da época, a situação em questão, porque às vezes tem algumas coisas que nós vamos estar lendo no Novo Testamento, e aí nós vamos entender por que foi, né, porque Cristo fez aquilo, porque os homens agiram daquela forma, porque na época a lei era aquela, a realidade, né, deles era aquela. Entender a sequência dos acontecimentos, lendo todos os versículos, e usar o padrão do poder das 3 leituras. Então, às vezes, um versículo só, ele pode nos ensinar muitas coisas, mas é importante ler os versículos todos anteriores e os que vêm depois daquele que você julgou ser o versículo mais importante, talvez, para que você possa entender o contexto, né, todo. E o convite é o poder das 3 leituras. Se você fizer isso a primeira vez para entender o contexto, a segunda vez para você buscar
anotar a doutrina e princípios, né, do que você não viu na primeira leitura, e na terceira leitura, coisas adicionais que você não viu nem na primeira e nem na segunda leitura, ok? O segundo passo aqui é identificar doutrinas. Então, nesse momento, você pega lá Mateus 1, Lucas 1, que vai ser a primeira aula, né? E aí nós vamos estudar, você pegar um pedaço de papel, mas entenda que é muito melhor fazer dessa forma. Nesse segundo passo, você pega uma folha de papel e a hora que você estiver fazendo a leitura do contexto e tudo, o que você vai fazer? Identificar, só identificar. Você não vai estudar ainda aquilo, mas você só vai identificar. Então, se você identificou uma doutrina, um princípio, então aí você anota nesse papel. Então, vamos lembrar. Então, como é que faz isso? As doutrinas e princípios às vezes estão de forma explícita e outras vezes precisamos identificar. Então, você vai estar lendo lá, às vezes vai estar claro lá, né? E às vezes não. Então, vamos lembrar, a doutrina é uma verdade eterna que aprendemos. Por exemplo, que Deus tem um corpo de carne e ossos glorificado, que o batismo é necessário para entrar no reino de Deus, né? Isso é doutrina. É uma verdade imutável, uma verdade eterna. E o princípio é uma verdade eterna que nós podemos viver e aplicar. Então você vai identificar coisas que, bom, isso aqui nós também podemos fazer. Ou muitas vezes o Senhor, né, Jesus Cristo, vai estar convidando as pessoas e da mesma forma como nós estamos aprendendo com Cristo, Ele também está nos convidando, apesar de Ele estar falando para o povo lá do Novo Testamento, mas Ele vai estar falando para nós também, e é possível nós aplicarmos, e claro, às vezes na verdade a situação, as circunstâncias são diferentes, a lei é diferente, mas é possível aplicar. E nós vamos buscar a melhor maneira de aplicar nos nossos dias hoje, ok? Aí então, depois que você anotou as doutrinas e os princípios, você identificou, aí agora você vai então entender aquilo. Então você vai pegar aquela folha de papel que você fez, identificou doutrinas e princípios, e vai pegar cada uma daquelas e estudar, vai entender. Bom, aqui eu identifiquei arrependimento, por exemplo. Aí então, como que nós vamos fazer isso para entender a doutrina? Então, estou dando o exemplo aqui do arrependimento. Então, como é que nós vamos fazer isso? Após identificar as doutrinas e princípio, observar a causa e o efeito. Então, você identificou o arrependimento por alguma razão lá, né, no contexto, né, que o Senhor falou para o povo se arrepender, ou alguém se arrepender para seguir a Cristo, né? Então aí vê qual foi a causa e o efeito, né? Qual foi a causa que levou a pessoa a se arrepender, ou escolher se arrepender, né? E qual foi o efeito da obediência ou dessa decisão, seja ela para o bem ou para o mal. Usar os excelentes auxílios, o guia de estudo, o rodapé. Então normalmente sempre vai ter as referências que vão nos remeter ao rodapé. Vai no guia de estudo e pega aquela palavra, por exemplo, arrependimento. Se nós pegarmos lá, vai ter uma série de escrituras. E aí, se você quiser realmente ampliar a tua visão, estuda cada uma delas. E cada escritura vai levar a outra, né? Vamos lembrar que é até você estar satisfeito. Então, agora eu estou entendendo, agora eu estou confiante que eu aprendi e tenho condições de ensinar também. Isso aí está, na verdade, satisfeito, né? Olhar os mapas também, porque às vezes vai falar locais, viajou da cidade tal, tal, e a gente olhando no mapa a gente vai ver que não foi uma coisinha assim, aqui na esquina, é uma viagem longa, né? E das palavras dos profetas atuais das conferências gerais. Então aí nós podemos pegar algum discurso sobre arrependimento, por exemplo, se é o tema, e qual foi o discurso da última conferência geral que falou de arrependimento. E pega lá os discursos, estuda, nós vamos ampliar a visão. Então isso é entender, aí você está entendendo a doutrina e princípio, né? Então você está aprendendo com isso. O quarto passo é sentir a importância das doutrinas e princípios. Então, esse na verdade, sentir a veracidade, como que eu posso fazer isso? Então, nós podemos lembrar assim, após entender a doutrina, que aí você estudou, né, entendeu, estudou os discursos, rodapé, guia do estudo e tal, aí depois devemos sentir a veracidade, relevância e urgência, né, de vivê-los. Então, às vezes algumas coisas nós vamos aprender a falar, isso aqui é urgente, não posso deixar para amanhã não.
E algumas coisas nós vamos linha sobre linha, etapa, eu vou melhorar aqui, eu preciso fazer metas, né? E às vezes algumas coisas são metas e vai se alcançando e tudo mais. E uma coisa que vai nos ajudar muito é de nós podermos nos lembrar de experiências pessoais. Às vezes nós já fizemos isso, como eu estou dando o exemplo do arrependimento, de repente alguma coisa que já aconteceu, você se arrependeu e você vai lembrar da sua experiência pessoal e você vai ver que você já viveu esse princípio, ou às vezes você está numa situação atual que você precisa aplicar isso e aí você vai colocar. E também nas experiências alheias, né? Das pessoas mais próximas, parentes, os membros, alguém compartilhou, você ficou sabendo de alguma coisa, e aquelas experiências de sucesso, aí você vai falar, puxa, ela fez, ou mesmo da escritura, nós vamos estar lendo a escritura e vamos ver, puxa, é que ele se arrependeu, olha o resultado, né, e o sucesso que ele teve por causa disso. Porque isso tudo vai ser confirmado pelo Espírito Santo, ok? E o quinto passo, então, aí é nós aplicarmos, aí são metas pessoais, claro, como que eu vou aplicar? A aplicação não é igual para todo mundo, porque temos as nossas vidas diferentes, circunstâncias diferentes, famílias, né, culturas, então tem um monte de coisa que a aplicação nós vamos fazer da melhor forma possível. Por isso, lembrando que o Aldebody Peck ensinou que a doutrina é para todo mundo, a doutrina de Cristo não é diferente para um ou para outro, é igual para todo mundo. E quando nós entendemos a doutrina, então nós vamos ser inspirados pelo Espírito Santo a mudar comportamentos. E cada um tem um tipo de comportamento. Às vezes algumas famílias vão ter que mudar algumas coisas em relação ao horário, pontualidade, alguns outros vai ter que mudar. Então o comportamento aí vai de acordo com a necessidade específica de cada pessoa, de cada família, né? Mas a doutrina é igual para todo mundo. Então alguém ensina a doutrina do arrependimento, que também pode ser aplicado. Então esse é um exemplo de doutrina e princípio, né? É uma doutrina, arrependimento? É. E também é um processo que eu posso aplicar, que é um princípio. Então vamos lembrar lá, então, que nós vimos lá no segundo passo, doutrina é uma verdade eterna que aprendemos, arrependimento é uma doutrina. E o princípio é uma verdade eterna que vivemos também, que podemos viver também. Então, um bom exemplo aqui para nós podermos entender isso. E aí só que como eu vou fazer para me arrepender? Qual é a necessidade do meu arrependimento? Pode ser diferente de outras pessoas. Por isso que a aplicação é algo que é muito, muito pessoal, né? E aí como nós vamos fazer isso? Durante o estudo pessoal e profundo, ocorrerá sentimentos de mudanças profundas e desejo de aplicação pessoal. Então, enquanto você está nesses passos, 5 passos que você está fazendo, vai vir sentimentos. Durante o estudo, você vai ter sentimentos, pensamentos, coisas que você já leu, você ouviu, você vai lembrar, e vai vir aquele sentimento que, puxa, eu preciso melhorar nisso, eu preciso mudar isso, né? E vai anotando. São as metas pessoais para você dar aplicação. Bom, isso eu posso aplicar, anota lá. Talvez no papel você possa colocar já esses 5 itens, né? Como está aqui no quadro. E do lado você vai, na hora que está estudando a escritura, você vai anotando as coisas. Bom, aqui eu estou identificando que é uma coisa que eu posso aplicar. Vai lá na coluna aplicar e isso eu posso aplicar, né? E tomando o comprometimento constante ao se viver os padrões mais elevados de Deus. Então vamos lembrar sempre que é como nós já aprendemos no ano passado, no curso do Velho Testamento, que nós como membros da igreja que temos convênios, nós não podemos mais pensar, eu vou fazer o bem ou vou fazer o mal. Nós que já temos convênio, tem que buscar fazer só o bem. Então nós temos que ir do bom para o melhor, do melhor para o excelente, do excelente para o eterno. Isso é, na verdade, escolher padrões mais elevados. Por isso que o Senhor disse que aqueles que são deles, aqueles que não estão no mundo. E aí se nós falarmos, então eu não sou de Deus, porque eu estou no mundo, né? Mas o que ele está dizendo é em relação a viver os padrões do mundo, ou não. Ou viver os padrões elevados de Deus, mesmo que vai desagradar ao mundo, né? Então é estar no mundo sem ser do mundo. Isso é uma doutrina e uma aplicação também, né? Que nós precisamos, né, pensar. Tem algumas coisas que eu não preciso fazer só porque todo mundo está fazendo.
só porque é uma lei, só porque é uma lei contrária, né, à doutrina, né? E, então é algo que nós podemos viver um padrão mais elevado. Então eu não vou chegar atrasado nas reuniões só porque todo mundo chega. Então eu quero viver um padrão mais elevado. Eu vou ter que ser o exemplo, eu vou fazer o que é certo. Espero ser o exemplo para os outros para isso, né? Então é dessa forma. Então esses são, na verdade, os 5 fundamentos, né, para ensinar e aprender o Evangelho. Então, vamos lembrar que nós também, quando estudamos, estamos aprendendo, mas também nós temos que ensinar, que é o compartilhar, não é isso? Quando eu compartilho o Evangelho, só que eu tenho que compartilhar. Ninguém consegue compartilhar alguma coisa que não sabe. Então eu tenho que aprender primeiro para depois compartilhar, né? Então, que nós possamos aqui entender isso. Então eu gostaria agora de que nós pudéssemos... Lembra que eu falei na primeira parte dessa aula, nós vamos fazer um exercício agora juntos aqui. Eu vou dar uma escritura aqui, convido vocês a abrir essa escritura, que é 1 Pedro 3, do versículo 8 a 22, ok? E nós vamos estudar esses versículos, que aí é o que nós chamamos de o bloco de escritura. O que é o bloco? O meu bloco, ou a designação, é essa. É o capítulo 3 de 1 Pedro, do 8 ao 22. É o que eu vou estudar, ou se eu tiver que dar uma aula, né? É o que eu vou fazer. E aí, estudando isso, nós vamos então, né, seguir os 5 passos. Entender o contexto e conteúdo, identificar doutrinas e princípios, entender as doutrinas e princípios, sentir a veracidade e aplicar, ok? Então, eu os convido então a abrir a escritura então de 1 Pedro 3, 8 a 22. E vamos ler lá então. Então, lá em 1 Pedro, lembrar que Pedro aqui já ele estava na posição como presidente da igreja, o profeta atual. Hoje o nosso profeta é o presidente Nelson. Nessa época aqui, era o presidente Pedro. Cristo preparou ele para isso. E ele então se tornou o presidente da igreja. Então, vamos ver algumas coisas que nós aprendemos com o presidente da igreja dessa época, que podemos aplicar também. Vocês vão identificar, né, muito facilmente várias coisas que ele vai dizer aqui, que são aplicáveis, né, hoje nos nossos dias, tranquilamente. Então vamos ler do versículo 8 a 22, vamos lembrar das 3 leituras. Nós não vamos fazer aqui as 3 leituras, mas eu já fiz, e depois eu vou apresentar para vocês no passo a passo que eu consegui com essas 3 leituras identificar, seguindo os 5 passos do fundamento, né? Então vamos lá, no 8. E finalmente, né, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, misericordiosos e afáveis, não retribuindo mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso sois chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios para que não falem dolosamente. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E quem é aquele que vos fará mal, se fordes imitadores do bem? Mas também, se padecerdes por causa da justiça, sois bem-aventurados. E não temais, com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai o Senhor, Deus, em vosso coração. E olha que interessante esse versículo aqui, esse versículo 15 é muito usado, né? E é importante para nós entender, por isso, estudar as Escrituras, né? Ou melhor, examinar profundamente. E estáis sempre preparados para responder a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que é em vós, com mansidão e temor. Ou seja, sem ser arrogante, mas ensinar com clareza. É isso que eu acredito.
Esse é o padrão que eu escolhi viver, eu não vou descer do padrão. Tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem envergonhados os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Então, haverá um momento, às vezes até na hora, ou não, ou no dia que Cristo voltar, mas muitas pessoas, talvez, se você tiver um comportamento bom, um padrão elevado, não se importando com o que os outros vão falar ou pensar, essas pessoas vão se envergonhar de ter falado mal ou de ter criticado você, né? Por quê? Porque você fez o bem, como diz aqui, da vossa boa conduta em Cristo. No 17, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, porém vivificado pelo Espírito. Então aqui no versículo 18, vamos notar que o presidente Pedro é como nós dissemos na primeira parte dessa aula, em tudo que nós vamos estudar, lembrar que é Cristo, o foco é Cristo, a ação. E aqui o presidente Pedro está dizendo, ele está dando alguns conselhos de atributos, boas condutas, né, e tudo mais, e ele está dizendo, olha, nós já temos um grande exemplo, o maior exemplo, e aqui no 18 ele está falando de quem? De Cristo. Então, porque ele falou, Cristo já padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, né? Quantas injustiças Cristo teve que sofrer, para levar-nos a Deus, que o propósito maior era esse dele, mortificado na verdade na carne, porém vivificado pelo Espírito, no qual também foi empregou os espíritos de prisão. Ele está falando do plano de salvação, né? Que também aqueles que morreram antes de Cristo nascer, né, que não tiveram o privilégio de receber as ordenanças, Cristo também pensou neles. Então o plano do Pai Celestial, plano de salvação, é para todos, os vivos e os que já morreram. Aí ele diz, os quais antigamente foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então vamos lembrar aqui que ele está falando da época do Noé, da arca de Noé. Então, Noé, na verdade, pregou por 120 anos sobre, vai vir um dilúvio, se arrependa, né? E quando veio, só 8 foram salvos. Quem são esses 8, além dos animais que foram na arca? 8 pessoas, quem são? Noé, Sem, Cão e Jafé, que são os filhos, e as suas respectivas esposas. Só esses 8. E aí diz aqui, a qual também, simbolizando o batismo, agora nos salva, não a remoção da imundície do corpo, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Cristo. Então é interessante notar aqui a analogia, ou a maneira que o presidente Pedro está ensinando, que ele está dizendo, olha, a arca de Noé foi uma representação simbólica do batismo. Aqueles que aceitaram o batismo, né, que aceitaram realmente o Salvador como Cristo, Noé como um profeta. E então, se houvesse, além da família do Noé, acreditasse no profeta, exercesse a fé, estaria na arca, e na hora que o dilúvio veio, essa pessoa não seria afetada. Então ele está mostrando aqui o simbolismo, a representação também da arca de Noé e o dilúvio, né? Isso é uma representação do batismo. Aquelas pessoas que não aceitam o batismo, espiritualmente falando, quando vier o dilúvio, ela não vai conseguir salvar, ela vai estar fora da arca, espiritualmente falando. No 22 ele diz, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e os poderes. Então, lemos aqui então do versículo 8 a 22. Então agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu fiz. Eu já li as 3 vezes, ok? E aí eu fiz um resumo. Então normalmente, usando aqueles 5 passos que eu falei, que é entender o contexto, identificar a doutrina, identificar primeiro, depois entender cada doutrina que você identificou e princípio, aí você vai sentir a veracidade, lembrando experiências pessoais ou
experiências da Escritura ou experiências de pessoas alheias, e depois buscar aplicar da melhor forma possível nos dias atuais. Então vamos ver o passo a passo aqui. Em primeiro lugar, aqui nós lemos então, primeiro, 1 Pedro 3, de 8 a 22. Então agora nós vamos falar dos 5 fundamentos, aquele que eu coloquei lá naquela tabela. Mas antes de entrar nos 5 fundamentos, eu particularmente, o que eu faço? Eu dei uma lida na minha primeira leitura. O que eu fiz? Eu fiz um resumo na minha mente. De tudo que eu fui lendo, eu fui anotando aqui o que eu observei. Então eu observei ser todos de um mesmo sentimento, ok? Eu observei que o que o presidente Pedro ensinou, né? Para não haver vingança, refrear a língua do mal, apartar-se do mal, os olhos do Senhor estão sobre os justos, zelosos do bem, ou seja, que nós temos que fazer o bem, padecer por amor a Cristo, estar preparados para responder com mansidão, né? E temor para com Deus, tá? Não para com os homens. Mas a mansidão não iria ser para não ser arrogante, né? Mas para ensinar com mansidão, com clareza. Não se envergonhar das coisas de Cristo e padecer fazendo o bem versus o mal, e fala do evangelho também pregado aos mortos. Então esse eu fiz assim como se fosse um esboço, um resumo daquilo que eu vi na primeira leitura. Aí então vem o primeiro passo na verdade, dos 5 fundamentos. Então, aqui nós estamos vendo passo a passo. Agora entrou o primeiro passo dos 5 fundamentos. É entender o contexto. Então, estudando esses versículos, nós podemos aprender que o presidente Pedro escreveu essa carta, que era uma carta para o povo, para que o povo pudesse meditar sobre o amor fraternal, a paciência, mesmo nas aflições, e ter como foco um exemplo de Jesus Cristo. Como nós vimos aqui, ele ensinou isso tudo e ainda falou, olha, Cristo já fez isso, Cristo já padeceu, Cristo já deu o exemplo para nós que é assim que tem que ser. Então esse foi o entendimento do contexto e conteúdo. O segundo passo, então, lembra lá, é pegar um pedaço de papel e só anotar doutrina e princípios que você identificou. Então é identificar doutrina e princípios. Então eu identifiquei no versículo 8, mesmo sentimento. Nós temos que ter o mesmo sentimento que Cristo. Mesmo sentimento de amor igual por todos. No 9 ele fala da vingança e justiça, para não haver vingança, né? Para ser justo, né? E aqui no versículo fala, se Deus assim quiser também. Do versículo 10 e 11, eu identifiquei a doutrina e princípio, refrear a língua do mal e apartar-se do mal. Tá? No versículo 12 e 14, sermos zelosos do bem. Zelar o que é bom. O que é bom, como diz as regras de fé, diz lá, tudo que for amável, né, louvável, de boa fama, nós vamos procurar. Então é zelar pelo bem. Mesmo que isso não seja só, né, porque essas coisas boas não estão só na igreja. Vamos lembrar que tudo que é bom é da influência de Deus, mesmo aquelas coisas que estão fora da igreja. No 15 diz, santificar-se, ter preparação, responder com mansidão e temor, a esperança que há em vós. Então, o que é que eu sei para poder responder para as pessoas? Às vezes as pessoas criticam uma doutrina e tudo mais, embora nós vamos respeitar a opinião dela, mas nós temos, o que diz aqui, responder com mansidão, né? Dizer, olha, eu acredito nisso por causa disso, e mostrar as escrituras, ó, o meu entendimento é esse aqui, né? E essa é a esperança que eu tenho nessa doutrina, ou nessa aplicação, ou é porque eu vivo dessa forma, é a esperança que eu tenho nisso, né? Do 16 ao 22, então, encerrando, é a boa consciência e o evangelho pregado aos mortos, ou seja, o trabalho e história da família, o THF, né? Então, isso é o que eu consegui identificar de doutrina e princípios. Aí vamos lembrar, isso eu anotei no papel que eu identifiquei, eu não estou ainda estudando cada doutrina e princípio que eu identifiquei. Agora nós vamos para o terceiro passo dos 5 fundamentos. O terceiro passo aqui, então, nós vamos ver, entender as doutrinas e princípios. Então,
lá naquele passo que eu identifiquei doutrina e princípios, agora eu vou entender, ou seja, eu vou estudar cada doutrina, cada princípio que eu identifiquei. Então vocês vão lembrar lá. No versículo 8 eu identifiquei o mesmo sentimento. Aí eu estudei João 17, estudei doutrina e começo 107, que é o mesmo sentimento, estar unânime, né? Então eu estudei com essa escritura. Agora eu estou entendendo a doutrina e o princípio que eu identifiquei. Vocês estão compreendendo passo a passo? No versículo 9, vingança e justiça. Então lá no 64 fala sobre o perdão. Então que Deus diz que nós temos que perdoar a todo mundo. Esse é o desejo do Pai. E Deus fala, mas Deus, perdoa quem deseja perdoar. Então é sobre a vingança, a justiça, né? E aqui tem a doutrina do perdão também. No 10 e 11, então, refrear a língua do mal. Então eu busquei alguma escritura que fala sobre isso. Cuidado com o que você fala, comenta, né? Se você não conhece toda a história, né? Muitas vezes a gente conhece só uma parte da história, só ouvimos um lado e às vezes fazemos julgamentos errados. Então é a língua do mal, né? Então é isso, refrear a língua do mal. Então lá em Doutrina e Convênios 42, 1 Tessalonicenses, Tiago também fala sobre isso, né? E tem um documento também que é chamado Os Três Portões, que fala também sobre isso. Você vai falar mal de alguém, para você pensar, né? É verdade? Será que é verdade? Será que é real? Porque eu estou ouvindo alguém falar, né? Então é passar pelos três portões para no final então você tomar a sua decisão. Do 12 ao 14, fala para sermos zelosos do bem. Então, em Doutrina e Convênios 58, 26 e 27, Doutrina e Convênios 107 e 99, e acho que seria interessante, um exemplo, que não vai dar para mim fazer em todos, mas esse aqui seria, o que seria ser os zelosos do bem? Então, é uma escritura muito conhecida, essas duas, né, inclusive, na seção 58, 26 e 27, diz assim: pois eis que não é conveniente em que em todas as coisas eu mande, pois o que é compelido em todas as coisas é servo indolente e não sábio, portanto não recebe a recompensa. Então vamos lembrar na primeira parte do início desse ano do Novo Testamento, qual é realmente o título que está começando o ano 2023 por estudo do Novo Testamento, que nós somos responsáveis pelo nosso próprio aprendizado. Então, o que está dizendo aqui? Não é conveniente que em todas as coisas eu mande, pois o que é compelido em todas as coisas é servo indolente, não sábio, portanto não recebe a recompensa. Então, nós temos que ter a ação, não só esperar a ação. Por isso que somos responsáveis pelo nosso aprendizado. E a escritura cabe muito bem aqui. A gente não tem que ser mandado estudar as escrituras. É uma lei de Deus, né? Aquele que quiser pagar o preço, ser obediente, vai ter suas recompensas. Aquele que não fizer, como ele diz aqui, não vai receber a recompensa. E aí no 27 ele faz uma lista de algumas coisas importantes. Ele diz: em verdade eu digo, os homens devem ocupar-se zelosamente. Ocupar-se é você ocupar-se com bem, claro, né? Zelosamente, detalhadamente, numa boa causa, e fazer muitas coisas de sua livre e espontânea vontade, e realizar muita retidão. Então é algo que tem a ver com ser zelosos do bem. Então tá vendo? A gente eu identifiquei um princípio, uma doutrina, agora eu estou aprendendo sobre essa doutrina. Então eu estou aprendendo aqui que ser zeloso do bem é você não ter que ser mandado em todas as coisas. Algumas pessoas, às vezes, né, a nível de igreja, às vezes pensam que se os líderes não falaram que é para fazer reunião familiar, não vou fazer. Se os líderes não falaram que é para estudar a escritura, eu não vou estudar. Se os líderes não falaram que é para vir na igreja, eu não vou. Então, às vezes tem pessoas que precisam ser mandadas em todas as coisas. E como diz lá, é servo indolente, né? E não sabe. Então, cuidado. E os dois últimos versículos dessa sessão, né, 107, os dois últimos versículos, 99 e 100, que também é conhecido, diz lá: portanto, agora todo homem aprenda seu dever e a agir no ofício para o qual for designado com toda diligência. Aquele que for preguiçoso não será considerado digno de permanecer. E o que não aprender seu dever e não mostrar ter sido aprovado,
não será considerado digno de permanecer, assim seja, amém. Então, eu só estou usando essa, que não vai dar para usar todas aqui por causa do tempo, mas se depois vocês quiserem estudar cada uma delas aqui. Então vamos lembrar qual foi o primeiro passo. Eu li o bloco, aí eu fiz um esbocinho de tudo que eu consegui, né, buscar. Aí eu vou entender, né, o que nós vimos aqui. Eu vou entender o contexto. Então, para entender o contexto, a gente pode ler o cabeçalho, faz um resumo já o resumo do capítulo, né? E depois aí o que eu fiz? Eu identifiquei doutrina, só anotei no papel. Então, lembra lá que eu mostrei para vocês essas doutrinas que eu identifiquei no versículo 8, 9, 10 e 11, 12, o 15, 16 a 22. Pronto, identifiquei. Agora eu estou estudando cada um dos princípios de doutrina. Estou me aprofundando, buscando em discursos e escrituras, palavras dos profetas. Então está aqui, ó. E eu usei esse exemplo aqui do zeloso. No versículo 15, ele fala santificar-se, preparar-se, responder com esperança. E no guia do estudo a palavra santificação. E aí tem uma lista lá que nós podemos aprender. No versículo 88, 119, e aí no guia de estudo mansidão e temor. E também eu busquei também, embora é uma coisa que eu já ensinei, já falei, mas vale a pena lembrar aqui também do verbo esperançar. Como aqui fala de nós respondermos com mansidão e temor à esperança que há em nós, a palavra esperança nas escrituras, ela vem do verbo esperançar, não do verbo esperar. Então, para quem não ouviu ainda, o verbo esperançar é você agir para depois esperar. E o verbo esperar é só você esperar, você não faz nada. Então não é isso. Quando então o Senhor fala para nós termos esperança, nós temos que fazer a nossa parte, agir, fazer o melhor que pudermos, aí podemos esperar as bênçãos, ou o resultado, a consequência. Do 16 ao 22, então, o evangelho pregado aos mortos. E aí a seção 138, né, fala do plano de salvação toda, que é a visão da redenção dos mortos. Então, é onde nós podemos ampliar. Porque lembra lá que o presidente Pedro falou que Jesus Cristo também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aí nós vamos aprender, estudando a seção 138, né, ampliando a visão da doutrina, que agora nós estamos entendendo a doutrina, né? É interessante notar que aqui a gente vai aprender, por exemplo, lá no mundo espiritual, que Jesus Cristo, ele foi o primeiro a abrir as portas da prisão, do mundo espiritual, e lá já estavam os justos e os injustos, aqueles que não escolheram ele como Salvador. E Cristo só apareceu para os justos. Aí ele preparou eles e designou-os para ir lá pregar. Então Cristo não apareceu para as pessoas que não eram justas, que não tinham aceito o Evangelho ou escolhido Cristo como Salvador. Ele apareceu para os justos, preparou eles e aí mandou eles irem pregar a essas pessoas. Então quem quiser entender melhor, estuda a seção 138, ok? Então, entendemos a doutrina. Agora, qual é o outro passo, então, do fundamento? É sentir a veracidade e a importância, né? Então, é ouvir experiências pessoais. Então, eu pensei em experiências pessoais, de outras experiências que eu já ouvi, e alguns chamados que eu já tive, de experiências em relação a essas coisas. Então, na verdade, sentimento de ser um, vingança justa do Senhor, ou seja, deixar para o Senhor. Tem muitas coisas que às vezes não vale a pena. A gente aprende nas escrituras que muitas vezes o silêncio é ouro. O silêncio é a melhor resposta. O próprio Cristo usou disso, né? Que algumas vezes aqueles homens que queriam prejudicar Cristo faziam perguntas e ele não respondia nada. Porque naquele momento o silêncio é ouro. Pensar antes de falar, agir zelosamente, santificar-se e as partes do plano de salvação. A importância que tem para mim, desde que nós viemos da pré-existência, ganhamos o corpo, o que estamos fazendo, quando morrermos e assim por diante. Ok? E o último passo, então, é aplicar as doutrinas e princípios. Aí são metas pessoais. Eu fiz uma meta pessoal para mim aqui, escolhendo, para dar um exemplo aqui para vocês, então o que seria aplicar as doutrinas e princípios que nós aprendemos?
escolherem um dos princípios aprendidos nesse estudo, nessa aula, e escrever como vão aplicar já a partir de hoje, né, ou amanhã. Então, esse exemplo que eu escolhi aqui, por exemplo, eu escolhi sobre o versículo número 10 e 11, refrear a língua do mal. Então aqui, buscar essa semana ser sempre a estação terminal de qualquer comentário maldoso e infeliz. Eu tenho um estudo, inclusive, sobre... É que na escritura não usa a palavra fofoca, né? Porque naquela época talvez não... Mas é o que nós entendemos hoje é fofoca. Refrear a língua do mal. É não fofocar. Então, a maneira mais eficaz de você evitar uma fofoca é você ser aquele que vai cortar, ou vai ser, na verdade, a estação terminal de alguém que às vezes gosta de fofocar. Então é você não ouvir, é você dizer, olha, isso não vai me ajudar em nada, isso mesmo eu ouvindo isso que você quer me contar de uma pessoa, eu não posso fazer nada, eu não sou o líder dela, coisas assim. Então aí você vai mostrar para a pessoa que você não quer ouvir. Porque notem que na verdade o fofoqueiro, ele se alimenta dos ouvintes. Então se tiver pessoas que ouvem, ele continua. Mas se as pessoas começarem a não ouvir o fofoqueiro, ele vai ter que parar, ou ele vai falar sozinho, né? Então, que nós possamos lembrar. E existe uma regra entre os fofoqueiros, né, que às vezes tem aquela frase que acho que muitos de nós, se não todos, já ouviram: olha, eu só estou contando para você, porque eu confio em você. Então vamos lembrar que na verdade o fofoqueiro, quando fala de outras pessoas para você, um dia ele vai falar de você para as outras pessoas. Então que nós possamos ser que a gente encerre isso, né? Ok? Então espero que eu possa ter ficado então claro, né, o passo a passo aqui. Vamos para outra escritura agora, no passo a passo também. Vamos abrir Efésios. A escritura de Efésios também, nós vamos aprender algumas coisas. E aí eu vou depois comentar. Mas agora eu vou um pouco mais rápido por causa do tempo. Mas vocês já entenderam como é que funciona o passo a passo, né? Então nós vamos ler a escritura, entender o contexto, identificar a doutrina, entender a doutrina, sentir a veracidade e aplicar. Aqui então é só do versículo 1 a 9. Ele diz assim, ó: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e demonstração do Senhor. Aqui é um parênteses, né? Alguém talvez pergunte, bom, como é que um pai ou uma mãe pode provocar a ira do filho? É aquele ditado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é provocar a ira, né? Porque o pai e a mãe tem que ser exemplo. Quando você pede algo para os seus filhos, eles têm que saber que você também está se esforçando para ser melhor naquilo. Aí no 5, vós servos obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade ao Senhor e não aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, escravo, né, ou livre. E vós, encerrando no 9, ele diz, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e o vosso está no céu, e para que com ele não há acepção de pessoas. Então, conforme eu mostrei para vocês, desse Efésios, do versículo 1 a 9, eu fiz um breve esboço, né? Eu li as 3 vezes e anotei algumas coisas que eu observei. Que ele fala, obediência a Deus e aos pais e às leis da terra. Ensinar com justo domínio. Lá em Doutrina e Convênios nós vamos aprender sobre isso. Seção número 121. Fala do justo ou injusto domínio. Servir sem hipocrisia. Servir usando o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, né? Alinhada com a vontade de Deus. Esperança nas bênçãos. E Deus ama a todos e não faz acepção de pessoas. Ok?
Então, o primeiro passo lá dos 5 passos fundamento é entender o contexto. Estudando esses versículos, podemos aprender que o apóstolo Paulo escreveu essa carta ao povo da cidade de Éfeso, pois eles estavam se adaptando à nova revelação de Atos 10, 34. Lembra lá? Quando o Senhor deu a visão de que o evangelho ia ser pregado aos gentios, né? Sobre o evangelho agora ser pregado aos gentios. E o apóstolo Paulo está agora escrevendo também sobre a unidade da fé, começar pela família, os pais dominarem os filhos com retidão, os filhos respeitando e honrando os pais, e a família obedecendo às leis da terra, apesar das injustiças e das coisas injustas ou injusto, o injusto domínio dos homens, buscando um testemunho pessoal da esperança em todas as vezes prometidas. Então esse é o entender o contexto. Aí, identificar a doutrina e princípios, eu identifiquei o seguinte. Então eu identifiquei aqui obediência com lealdade e conhecimento, para que não seja obediência cega. Lembra que nós já falamos disso, né? Nós aprendemos com o Elder Bodpé que as autoridades da igreja não esperam a obediência cega dos membros da igreja. Nós temos que obedecer por conhecimento e pela fé. No versículo 2 e 3, obedecer e honrar, né? Qual é a diferença? Então diz aqui que, até ele diz lá no versículo 1, sede obedientes a vossos pais no Senhor. No 4, não provocar a ira nos outros. No 5, aparência versus realidade. Tem muitas pessoas que vivem da aparência. E nós temos que cair na realidade e ver o que precisa ser feito, melhorado, ou continuar o que está bom. No 6 e 7, agir e receber a ação também. No 8, fala sobre o escravo e o livre. E no 9, não fazer acepção de pessoas. Ok? Então aqui eu identifiquei essas doutrinas e princípios. Aí, como é que eu vou fazer para aprender essas doutrinas e princípios? Então o que eu fiz? No versículo 1, obediência com lealdade e conhecimento para que não seja obediência cega. Aí eu usei Provérbios 5, 13, que fala sobre isso. Então eu estou ampliando, ou seja, eu estou entendendo a doutrina. Do 2 e 3, obedecer e honrar. Lá no mandamento, Êxodo 20, 12, honrar pai e mãe. Então, para compreender melhor. No 4, não provocar a ira nos outros, né? Deuteronômio, capítulo 6, 21, e Doutrina e Comédia 121, que eu falei sobre o justo domínio, né? O cuidado para não cairmos nesse erro. No versículo 5, aparência, né, versus realidade. 1 Coríntios 4 fala isso. Agir e receber a ação, né? Nós já lemos essa escritura no outro estudo, na seção 58, 26 e 27, que nós temos que ser mandados em todas as coisas, porque senão vamos ser considerados servos indolentes. Escravo ou livre, Mosias 2, 1 Coríntios 7, e não fazer acepção de pessoas. Atos 10, quando o Senhor tinha revelado, né, que era para ser pregado o evangelho também aos gentios, e nós então, ao pregar o evangelho, não podemos fazer acepção. Não, esse não tem jeito, não, esse aí tem uma vida desregrada, então não podemos fazer essa acepção. Temos que pregar o evangelho, e se a pessoa aceitar, o Espírito iluminar, inspirar e a pessoa mudar, ela pode. E quantas mudanças nós podemos às vezes dizer que conhecemos, né? Então não fazer acepção de pessoas, ok? Então eu estudei cada um desses versículos da doutrina e princípios então esse é o passo a passo. O quarto passo dos fundamentos é sentir a veracidade, ou seja, ouvir experiências pessoais. Obediência com conhecimento e não obediência cega. Honrar, eliminar a ira, sinceridade de coração, espontânea vontade, conforme nós vimos lá que nós temos que fazer as coisas de livre, espontânea vontade. Ser mestre de suas escolhas, quer dizer, eu escolhi viver o padrão elevado e vou continuar. E evitar a acepção de pessoas, né? Então, que nós possamos fazer isso também. E lembrando de experiências pessoais, muitos de nós já fazemos isso, às vezes não paramos para dizer, eu estou cumprindo isso, eu estou vivendo isso, né? E por último, aplicar as doutrinas, lembrando que isso é individual para cada um. Então, esse aplicar é escolher um dos princípios aprendidos nessa lição estudada e escrever como vão aplicar.
e eu escolhi um, que é viver, eu viverei de forma a sempre agir mais do que apenas esperar uma ação alheia, que nós aprendemos lá também, né? No versículo número 6 e 7. Agir e receber ação. Receber ação é bom, mas nós também temos que agir, talvez muito mais agir do que esperar a ação dos outros. Então eu espero que eu possa ter ajudado com essa visão, né? Desses 5 fundamentos, do passo a passo, e eu apenas estou compartilhando como eu faço. Talvez alguém já tenha o seu domínio próprio, e então vai em frente. Se você aprende, entende, vai em frente, ok? E aqueles que realmente quiserem usar desse exemplo que eu dei do passo a passo, eu posso garantir que vai ajudá-los assim como me ajuda, tá bom? Espero poder ter ajudado e até a próxima aula.